Ainda estamos no momento de louvor, de adoração, e nesse instante, eu e você somos chamados a louvar, a adorar a Deus através das nossas ofertas e dos nossos dízimos. Como nós temos feito nesses dias, e estamos fazendo isso, acredito que seja a melhor forma, você pega a sua oferta, você pega o seu dízimo, aquilo que eu daríamos e colocaríamos na presença do Senhor hoje, se nós estivéssemos reunidos aqui, você pega essa oferta, você pega esse dízimo, e você faz o que com ela? Você guarda dentro da sua Bíblia, coloca lá no envelopinho, aonde você já está separando, coloca lá junto, e quando nós estivermos reunidos, você traz essa oferta. Ou então, você pode entrar em contato com a nossa tesoureira, fale com ela, e ela vai combinar com você a melhor maneira de poder pegar essa oferta, poder pegar esse dízimo. Entre em contato com ela, entre em contato com a nossa tesoureira e você vai poder passar para ela essa oferta, você vai poder passar para ela esse dízimo. Vamos orar nesse instante, em nome de Jesus. Vamos louvar a Deus, agradecer a Deus pela sua oferta, agradecer a Deus pelo seu dízimo, agradecer a Deus que Deus tem nos dado possibilidades, que Deus tem cuidado, sustentado a nossa casa, que Deus tem nos mantido com graça e com misericórdia. Vamos louvar a Deus nesse instante, agradecidos mesmo por aquilo que Deus já fez, Deus já deu, e que em nome de Jesus Deus continue a sustentar em nós, eu e você, possamos permanecer a Ele, fiéis a Ele, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor já nos deu, o Senhor já nos sustentou, o Senhor já tem dado, Pai, a nós a possibilidade de ter, ó Pai, o sustento, o pão de cada dia, e nós te agradecemos por isso, ó Deus. Obrigado pelo teu cuidado, Deus. Obrigado, Deus, pela tua fidelidade. E nós queremos continuar a honrar, Senhor, a tua presença, a honrar a tua obra, Pai, sobre a terra, a poder, Deus, participar, Deus, do sustento da tua obra, Senhor. Participar realmente daquilo que o Senhor estabeleceu e o Senhor nos deu como presente de estarmos juntos, de congregarmos, ó Deus, seja um momento que nós estamos juntos, sentados dentro de uma igreja, ou seja, nesse instante em comunhão, ó Pai, através da internet. Nós te agradecemos, ó Pai, agradecemos ao teu cuidado, agradecemos a tua fidelidade e da mesma maneira, Pai, permanecemos ao Senhor, fiéis constantemente, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia, continuar, na verdade, da onde nós estamos em Mateus, capítulo 1 de Mateus. Mateus, capítulo 1. Nós fizemos a leitura na semana passada, em Mateus, capítulo 1, até o versículo 17. E hoje, nós vamos dar sequência no texto, no livro de Mateus. Então, Mateus, capítulo 1, a partir do versículo 18, hoje é a nossa leitura, e a gente vai ler hoje até o versículo 25. Mateus 18 até o 25, do capítulo 1. Vamos orar? Peça ao Senhor que Ele possa falar ao meu e ao teu coração, que Deus realmente possa nos orientar, que Deus possa dar daquilo que é dEle, realmente fazer viva a palavra dEle, aquilo que Ele tem para mim e para você aqui no seu lugar. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, tornar viva a tua palavra. Em nome de Jesus, visita, Senhor, cada irmã, cada amigo que nos ouve nesse instante. Visita a sua casa, visita o seu lar, visita a família. Que em nome de Jesus cada um possa ser realmente ariado, Pai, retirado dos nossos cada um, qualquer tipo de impedimento, qualquer tipo de palavra possa descobrir realmente, ó Pai, o nosso coração. O Senhor possa realmente nos levar a entender, a conhecer e a viver a Tua vontade, o Teu propósito para as nossas vidas. Em nome de Jesus, ó Deus, que nós... Amém. Amém. Mateus, capítulo 1, a partir do versículo 18, a palavra do Senhor. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo a infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas,
eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus. Despertado José então do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem lhe pôs o nome de Jesus. Semana passada, nós fizemos a leitura até o versículo 17. Mateus 1 ao 17. E nós falamos de algumas mulheres, personagens que nos aparecem aqui nesse texto. Tamar, Raabe, Ruth e Betseba. Falamos especificamente de 4 mulheres que aparecem em meio à genealogia de Jesus. Elas são citadas no meio dessa circunstância, desses homens, daqueles que foram progenitores, daqueles que geraram, daqueles que antecederam a Jesus. E essas 4 mulheres, nós vimos os aspectos, as circunstâncias, os momentos que essas mulheres enfrentaram. Essa ministração, ela se encontra tanto no Facebook, que você está no nosso canal do YouTube. Você pode acessar ela se você quiser ver. E nós vimos exatamente esses aspectos que essas mulheres trouxeram para esse ambiente. Mulheres que foram restauradas, de alguma maneira, se não vivendo, com um caminho eminente para isso da prostituição. Mulheres que foram transformadas e como o nosso autor de Mateus não negou essas mulheres em meio à genealogia de Jesus. Jesus, do versículo 1 ao versículo 17, nos apresenta um Jesus homem, um Jesus ser humano, um Jesus que sabe o que é padecer, Jesus que veio de algum lugar, filho de Davi, Abraão, versículo 1. Um Jesus que tem nos seus antepassados pessoas completamente desvirtuadas, completamente erradas, falhas, nas suas mazelas, nas suas tristezas, nos seus pecados, como essas 4 mulheres, mas que foram restauradas. Nós vimos vários personagens e como muitas vezes eu e você queremos negar o nosso passado. Sejam daqueles que vieram antes de nós, querendo esquecer aquilo que eles fizeram, principalmente se foram pessoas que fizeram e tomaram atitudes completamente falhas, não tinham um bom testemunho e nós queremos esquecer. Ou seja, a nossa própria vida. Nós não queremos esquecer, e foi exatamente esse o desafio que eu e você tivemos semana passada, de tirar debaixo do tapete aquilo que a gente quer esconder durante a vida inteira. Ou seja, circunstâncias, problemas que nós temos vergonha, como nós poderíamos, ou como Jesus poderia, ou como a genealogia de Jesus poderia ter vergonha de Tamar, de Raabe, de Ruth ou de Betseba. E muitas vezes nós queremos lançar esses problemas, essas dificuldades, esses medos, esses pecados para baixo do tapete. Queremos lançar literalmente as prostituições para que ninguém venha a saber. Nós temos vergonha disso. Nós temos vergonha. Mas Mateus ele quer apresentar um Jesus que não tem vergonha disso. Mostrar que quando Jesus entra na nossa história, na nossa vida, ele tem a capacidade de transformar. E aquilo que fosse e que se tornou em algum momento da nossa vida vergonhoso, com Cristo existe restauração, reparação. E eu e você não precisamos mais escondendo, negando ou disfarçando, porque eu nos tornamos homens e mulheres perdoados, redimidos por Cristo. Aquilo que no nosso passado nos machucou, aquilo que foi ferida, exposta, aberta, em Cristo tem capacidade de se tornar apenas uma cicatriz. Apenas algo que faz parte do nosso passado e talvez do nosso testemunho de mudança com Cristo.
Nós estávamos mortos, como Paulo fala, nos nossos delitos e pecados. Mas em Cristo nós recebemos ressurreição, reparação, regeneração em Jesus Cristo. E Mateus não nega isso. Esse é o primeiro momento, apresentando-se Jesus homem. Agora nós partimos para um segundo momento, apresentando um Jesus divino. Um Jesus que é 100% homem, completamente ser humano, sabendo o que era sofrer e passar por circunstâncias e problemas e fazer parte de pessoas com problemas, genealogia com problemas, mas agora nos apresenta uma genealogia de algo divino, ou seja, uma concepção divina. É o que nos dá realmente o versículo 18. Achou-se grávida pelo Espírito Santo, divino. Nenhuma mulher até hoje se tornou, além de Maria, grávida pelo Espírito Santo. Por quê? Porque é divino. Foi algo divino. Existe um ser divino que veio habitar sobre a terra, Jesus Cristo. Esse que era Jesus Cristo, homem, mas filho de Deus. Jesus Cristo que também tinha no seu nascimento a genética divina. Completamente divino. Humano, completamente divino. Um ser completo. E é nesse ambiente que eu quero olhar com você algumas coisas desse texto. Algumas coisas que servem para a minha vida e para a sua vida nesse ser completamente divino. Nesse Jesus que veio habitar no meio de nós, que se tornou homem, que se tornou ser humano, soube que era sofrer, não negou aquilo que era antes dele, mas trouxe restauração. E esse ser completamente divino. O que essa divindade faz na nossa vida? O que nascer do Espírito, como João capítulo 3, de uma conversa com Nicodemos, faz na nossa vida? Ou seja, eu sou nascido da minha mãe, Nicodemos fala, mas eu preciso voltar ao ventre dela para nascer de novo. Eu preciso fazer isso, eu preciso ter essa postura na minha vida, eu preciso agir. Jesus fala, não, você tem que nascer do Espírito. Ou seja, você tem que ser alguém divino. Você tem que saber que você agora tem que ter uma paternidade divina. Você precisa receber essa capacitação, esse poder, essa unção, esse derramado Espírito na sua vida. Você tem que passar agora a ser divino. Você precisa ter essa identidade divina. Você precisa ser pai, filho do Pai Celestial. Você precisa ser co-herdeiro, irmão de Jesus. Eu e você precisamos passar por isso. Ou seja, Jesus nos apresenta aquilo que é humano, para falar que eu e você não podemos querer jogar para baixo do tapete aquilo que é falha, pecado. Pelo contrário, nós temos que buscar restauração pura, não nos esconder, e principalmente, muitas vezes queremos esconder por vergonha, mas nós temos que nos apresentar como regenerados, e não com vergonha do nosso pecado, porque Ele não nos acusa mais, mas nós também somos e devemos receber em Cristo Jesus uma paternidade, algo celestial, divino, e é o que Jesus quer nos dar. É o que eu e você vamos olhar agora nesse momento, desse texto, a partir do versículo 18. E esse texto, ele começa de uma maneira muito interessante. Isso é importante para que a gente possa entender o caminho e a mudança desse texto. Esse texto fala de conhecer, tanto no primeiro versículo, que é o versículo 18, que José não havia conhecido Maria, e no último versículo, que é o versículo 25, que José também, naquele instante, também não conheceu, coabitou, não se relacionaram sexualmente até aquele momento. Mas por que aparece tanto no primeiro versículo 18 quanto no versículo 25? Porque tem algo que se transforma no meio de tudo isso. Tem algo que muda a rota no meio de tudo isso. Que muda a rota do versículo 18, o porquê não coabitar, versículo 25, o porquê não coabitar. Tem algo que altera isso. Algo sensível que altera isso no meio dessa rota. O texto nos dá algumas coisas a respeito de José. E é muito interessante como Mateus fixa os olhos em José, dando realmente a legitimidade
a direção, como cabeça daquela casa, sobre a vida de Maria e sobre a vida de Jesus. Como ele é conduzido, diferente do texto de Lucas, por exemplo, como ele é conduzido pelo Espírito de Deus. Como José que toma as rédeas da casa, do ambiente da casa, e ele direciona tanto Maria quanto a Jesus naquele momento. E é interessante a gente olhar para a vida daquele que acrescenta. José significa aquele que acrescenta. Eu sei muito, né, por causa do meu José, né, e exatamente tem nesse José, esposo de Maria, pai de Jesus, e nós temos o nosso crescer. Um José que é muito claro e muito consciente daquilo que ele vai fazer. E esse texto nos mostra exatamente isso, de um José que não é conduzido nesse momento, e nós olhamos talvez para a vida dele e consideramos isso, que não é conduzido por sentimentos, mas é alguém que tem muita clareza e muita consciência daquilo que tem que fazer. E como é interessante observar a vida de José. Ele nos dá algumas características de José e eu queria que você olhasse com atenção essas características que talvez você já tenha ouvido e que você conheça. José era um homem, versículo 19, justo. Ele era justo. Um homem correto, honesto, que sabia quem ele era e ele agia daquela maneira e agia corretamente. Era um homem justo. Imagina um homem justo. Ele era esse homem. José era esse homem. Mas ele também não era apenas justo. Nos aparece um problema nesse texto e vai nos dizer como que ele se porta diante de problemas. E diz o texto para a gente, no próprio versículo 19, que ele não queria infamar a Maria. Ele não queria prejudicar Maria. E se ele não queria prejudicar Maria, que para ele naquele momento, de alguma maneira, havia o traído porque estava. Imagine outras circunstâncias da sua vida. Da mesma maneira que ele não queria prejudicar ela, nos seus negócios, na sua vida, na sua casa, na sua família, ele provavelmente fosse um homem que não prejudicava outros. Mesmo que ele fosse beneficiado com determinada coisa, ele era um homem de postura que ele não prejudicaria outra pessoa. Não interessa o que acontecesse, mesmo que ele fosse prejudicado, ele não prejudicaria. José não era um homem que pagava o mal com o mal. José era um homem que pagava o mal com o bem. Porque se uma mulher, no pensamento dele naquele momento ainda, havia engravidado e não era dele, e ela já estava noiva, prometida para ele, já estava tudo certo esse casamento, e ele não fez nada que a lei dava direito para ele fazer. A lei dava direito para que José pudesse colocar, expor Maria diante das pessoas e apedrejar aquela mulher. José poderia ter colocado Maria tranquilamente diante da lei levítica que existia. José tinha todos os direitos possíveis. Mas não é porque a gente tem direito que a gente pode fazer. Nem tudo aquilo que é legal é moral. José, para ele, isso era uma verdade. O texto nos diz que ele não queria, de alguma maneira, prejudicar Maria. Mas uma característica, ele era justo, honesto, correto, tinha boa postura. E ele também não prejudicava pessoas, assim como ele não prejudica Maria, ele não prejudicaria outra pessoa. Mas José tinha uma outra característica que o texto nos diz, que ele resolveu deixar ela em secreto. José era cuidadoso. José era cuidadoso. Ele tinha cuidado com aquilo que ele fazia. José não era precipitado, ansioso. Ele era cuidadoso, o texto nos diz, em secreto. Ou seja, expor de maneira alguma. José era contido naquilo que ele era. Alguém muito consciente, o texto nos diz, a respeito dessa pessoa. Que homem, né? Só que o texto diz ainda para a gente que ele também, no versículo 20, ele ponderava. E ponderar significa refletir. Ou seja,
nós podemos dizer que é um princípio da sabedoria, o fato de refletir, de pensar antes de tomar uma decisão. E é exatamente isso que ponderar é. Ele estava refletindo consigo mesmo naquilo tudo que ele estava fazendo. E como que ele ia fazer. Olha só as características desse homem. Homem justo, que não prejudicava as pessoas, não queria infamar Maria e nenhuma outra pessoa, iria deixá-la secretamente, cuidadoso, e também que ponderava, refletia. Que homem, né? Eu imagino que realmente quando Deus foi escolher quem seria aqueles que cuidariam de Jesus, não era qualquer casal. A Maria é alguém bem-aventurado, assim como José é alguém bem-aventurado. É alguém que de fato brilhou sobre a terra naquele tempo, naquele momento. Ele não era qualquer homem. Imagina ver um homem como esse. Imagina ver um homem de uma casa, de um ambiente, de uma família como esse. Com todas essas posturas. Que honrado que não seria. Mas é interessante a gente pensar a respeito exatamente dessa vida de José. Ele era isso. E é inegável que ele era, porque o texto nos destaca que ele realmente era. Só que tem um detalhe. Ele era assim, porque ele fazia assim. Nós olharíamos para a vida externa de José e qualquer um gostaria de ser o José. Ou qualquer mulher gostaria de ter um marido como José. Ou qualquer filho gostaria de ter um pai como José. Ou qualquer homem gostaria de tomar um José como exemplo e ser um José na vida. Só que quando o anjo chega para ele, o anjo do Senhor, a primeira palavra que o anjo destaca a ele, naquele instante, pessoalmente, a ele, é: não temas. Não temas. Aí tem um problema. José era tudo isso que nós acabamos de ver e de ouvir nesse instante. Isso é inegável. Só que a Bíblia é muito clara que Deus não vê como o homem vê. O homem vê a aparência. E Deus vê o coração. Se hoje nós tivéssemos que escolher um rei, escolheríamos Saul, sem dúvida. Nunca eu e você escolheríamos Davi. Talvez você possa dizer que escolheria, mas você escolhe porque você sabe quem que é Davi. Eu e você sabemos quem que é Davi hoje, então é fácil escolher. Mas sem saber quem é Davi, quem é Saul, nós escolheríamos Saul sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. E esse texto, quando o anjo diz a José: não temas, a palavra temor é medo. A palavra utilizada, escrita aqui, é phobos. A palavra que você e eu conhecemos, fobia, em português, medo. É medo. Só que o medo não é um medo qualquer. É um medo que deseja a fuga. É um medo que quer fugir, que está assustado e busca, de alguma maneira, realizar uma fuga. Essa palavra utilizada aqui para temor, medo, é utilizada tantas outras vezes na Bíblia. Algumas poucas vezes é utilizada em direção à nossa vida com Deus, em uma direção positiva, em temermos a Deus, em termos de alguma forma, medo, respeito a Deus. Mas a maioria das vezes ela é utilizada no aspecto negativo, como aquele que está fugindo da vontade de Deus. É o Jonas fugindo de Nínive para Tarso. É o Jonas fugindo. Ele teve medo e ele fugiu.
Ele temeu e ele fugiu. O medo nos faz fugir das coisas. Mas qualquer um que olhasse para a vida de José, nenhum homem, nenhuma mulher, nenhuma outra pessoa diria que José tem medo ou teve medo. De maneira alguma. Aquilo que José nos apresenta, ele nos apresenta com boas características, bom caráter. Mas era um sujeito que estava armando para fugir. Tudo isso que ele estava fazendo, sendo um homem justo, correto, honesto, sendo alguém que não queria prejudicar os outros, alguém que estava cuidadoso, deixar secretamente, alguém que estava refletindo, tudo porque havia medo e era fuga de José. José estava armando uma fuga. José estava armando uma fuga. Alguém medroso que precisava fugir. Alguém que enfrentou um problema, uma dificuldade, que precisava achar um caminho. E ele então se veste como muitas vezes eu falo, já ministrei, já falei a respeito disso e insisto, ele se veste com roupa de santidade. E muitas vezes na nossa vida nós argumentamos e nos vestimos com roupa de santidade. Justiça, alguém que não trata mal, alguém que toma cuidado, alguém que reflete. Eu sou alguém que a sociedade me respeita. Roupa de santidade. Era só uma roupagem de santidade. Era só uma coisa externa e aparentemente boa. Era só uma coisa que chamava a atenção das pessoas. E nós nos preocupamos com aquilo que é externo. Nós nos preocupamos com aquilo que é externo. Tem um outro texto de Mateus capítulo 10 que vai trazer para mim e para você o aspecto do medo de uma forma muito clara e exatamente com relação àquilo que é externo. Mateus capítulo 10, versículo 26 diz assim: portanto, não temais. Não tenha medo. É a mesma palavra utilizada. Pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Mais uma vez, a gente está falando daquilo que é interno e que a gente teme aquilo que é externo. E o mesmo texto, capítulo 10, versículo 28, diz assim: não temais, de novo, os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer ou matar no inferno, tanto a alma como o corpo. Versículo 31. Não temais, é a mesma palavra, pois bem mais valeis vós do que muitos pardais. Esse texto está falando do medo, e o medo que nós temos é daquilo que é externo. As nossas preocupações é aquilo que é externo. A gente não tem medo de Satanás porque ele mata a nossa alma, o texto está falando. Nós temos problemas ao nosso redor, nós temos medo de ficar sem casa, nós temos medo de ficar sem família, nós temos medo de ficar sem alimento sobre a mesa. O nosso medo é esse. E não daquilo que está dentro de nós. O medo de José era das pessoas dizerem mal a respeito da vida dele. Olha só José, vê se pode José, casando com uma mulher grávida. Vê se pode, engravidou Maria antes. Ou então, olha só José, uma outra pessoa engravidou Maria, agora ele está casando com ela. O medo de José é que ele fosse mal falado. O medo de José é que ele fosse criticado. O medo de José era ele sofrer retaliação por tomar uma postura na vida dele. De casar com Maria, mesmo ela estando grávida e nem sendo dele o filho. E por isso, por aquilo que é aparente, ele decide por medo fugir, com uma postura e uma roupagem de santidade. E na nossa vida, muitas vezes, nós criamos exatamente esses aspectos. Nós podemos justificar qualquer coisa na nossa vida com pequenos textos bíblicos. Fora de contexto, claro. Mas nós conseguimos justificar a nossa vida. E conseguimos fazer com que a nossa vida justificada ainda apareça santa nos textos utilizados da Bíblia. Isso é possível. Se não fosse possível, não haveria heresia. Heresia não procede de uma coisa louca. Procede de uma coisa como a Bíblia. De algo legítimo.
Quando Paulo disse que algumas pessoas pregam a Cristo por porfia, por inveja, por dissensão, que pregam a Cristo por vários motivos, Paulo está falando assim, eles estão fazendo isso. O coração deles, o objetivo do coração deles é completamente diferente, distante da ação deles. É o que José estava tendo. A ação de José, qualquer um que, como eu e você, olhássemos para José, a gente ia falar, que homem merece nota 10. Um homem desse tem que fazer parte da minha casa, da minha família. Um homem desse tem que ser alguém para a gente se espelhar. Mas e o coração? Se Deus não vê como o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. E o coração? Que era um coração covarde. Que estava por aquilo que falariam dele. Esse era o coração de José. E muitas vezes nós escondemos, como o Adriano falou aqui agora há pouco na ministração do louvor, nós escondemos o nosso real sentimento e a gente tem vergonha de expor, de mostrar e de revelar. Você sabe que igreja que a gente escolheria do Apocalipse para congregar? A igreja que a gente escolheria do Apocalipse para congregar seria Laodiceia. É a igreja que a gente escolheria. É a igreja que Jesus diz que ele está a ponto de vomitar. Mas se fosse eu e você escolher a igreja, a gente escolheria ela. Por quê? Porque ela era mais bonita, porque ela era mais agradável, porque ela era maior, porque ela tinha os bancos mais legais, porque ela tinha a multimídia melhor, porque ela era a mais conhecida, tinha as pessoas mais populares. Ela era. Qualquer um em sã consciência escolhe as igrejas maiores. Qualquer um, eu e você, qualquer um escolhe as igrejas maiores para estar. Isso é verdade. E nós escolheríamos essa igreja. Filadélfia, jamais escolheríamos. Igreja pobre, pequena, problemática, talvez. A gente não escolheria ela. Ninguém escolheria Filadélfia. Mas a gente escolheria, sem dúvida, Laodiceia. Por quê? Porque é mais aparente. E é isso que acontece. Isso acontece em qualquer cidade, seja Londrina ou qualquer outra cidade, isso acontece. Sempre vai ser as igrejas maiores que serão mais escolhidas. Sempre vai ser aquilo que é de aparência. Não estou dizendo, entenda o seguinte, não estou dizendo que as igrejas maiores são de aparência. Eu estou querendo dizer que a minha intenção e a sua intenção sempre vai ser escolher pela aparência. E não pelo coração. E não pelo coração. E não porque fomos guiados, literalmente em sonho, por Deus. Mas por quê? Porque é mais fácil, é melhor e é a nossa tendência. A gente escolheria Laodiceia. É isso que eu quero dizer. Nós escolheríamos, eu e você. Nós escolheríamos. E nós somos exatamente assim, movidos por aquilo que é aparente na nossa vida. Nós temos essa tendência. E José não era um homem diferente. Ou seja, ele se posturava, se colocava daquela maneira por causa dele mesmo. E nós temos que saber sondar o nosso coração, meu irmão, minha irmã, nós temos que aprender a sondar o nosso coração de uma forma profunda. Não é à toa que o salmista diz no Salmo 139, versículo 23 e 24, ele fala assim, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O salmista está falando, Deus, eu sei como meu coração é ruim. Deus, eu sei que é excelente, boa. As pessoas queiram me copiar pela minha aparência, por aquilo que eu faço, por aquilo que eu sou, mas elas não sabem o que eu tenho. Deus olha para dentro de mim,
Olha para dentro do meu coração. A minha postura pode ser justa. Eu posso ser uma pessoa que não prejudica os outros. Eu posso ser uma pessoa discreta, cuidadosa. Eu posso ser alguém que reflete a respeito das coisas. Eu posso ser alguém assim. Mas o meu coração é um coração que pensa só em mim. Mas o meu coração é um coração dessa maneira. Eu preciso saber as intenções do meu coração. Eu preciso saber por que eu faço o que eu faço. Eu preciso saber por que eu escolho o que eu escolho. Quando eu vou escolher as coisas, eu quero escolher a melhor casa. Quando eu vou escolher as coisas, eu quero escolher o melhor carro. Quando eu vou escolher o trabalho, eu quero escolher o melhor trabalho. Quando eu vou escolher a esposa ou o marido, no caso, para casar, eu quero escolher o melhor. Quando eu vou cuidar dos meus filhos na educação, eu quero fazer o melhor. Eu estou escolhendo assim como José escolheu. José escolhia e sabia escolher, mas isso eram coisas externas, escolhas externas. O problema é o coração. Era um homem de excelente caráter. Nós não vemos Deus mudando o caráter, ou seja, a justiça dele, as coisas, mas a gente está vendo mudando o coração. Wesley, antes da sua conversão, de ter a sua experiência, que ele chama de coração aquecido, quando tem coração estranhamente aquecido, ele era um homem de extremo bom caráter, de postura. Um homem completamente social, no cuidado com as pessoas em todos os lugares. Era alguém que realmente se importava. Saiu do seu país para um novo mundo, para os Estados Unidos, para ser missionário nos Estados Unidos. Era um homem que cuidava, zelava de pessoas na cadeia. Era alguém que se preocupava com o faminto, com o pobre. Era alguém que queria criar ambientes. Alguém que orava, buscava, jejuava. Mas muito, mas muito. Era alguém que tinha posturas corretas. Mas ele fazia tudo isso para ser salvo. O coração dele estava completamente distante daquilo que Deus era. E ele diz que depois que ele tem essa experiência com Deus, ele não faz tudo aquilo que ele faz para ser salvo. Mas ele faz agora tudo o que ele faz porque ele é salvo. Wesley deixou de fazer? Não, continuou fazendo a mesma coisa. A mesma rotina que ele teve num dia antes da sua conversão, para o outro dia, foi a mesma. Não mudou. Foi o coração daquele homem. E é exatamente isso. Não estou querendo dizer que talvez a gente esteja mudando aquilo que eu e você somos, porque talvez seja excelente, seja bom. Bom demais, justo, alguém cuidadoso, alguém que presta atenção, alguém atencioso, alguém que se cuida e tudo mais. Mas o problema meu e seu está no nosso coração. O grande problema de José, nessa circunstância, pegando esse homem, estava no coração. E a nossa vida se perde no nosso coração. É quando nós dizemos, como a igreja de Laodiceia, nós estamos ricos e abastados. Nós estamos bem, está tudo tranquilo, tudo acontecendo. Eu fiz bem feito. Cuidei bem da minha casa, cuidei bem dos meus filhos, cuidei bem do meu trabalho, zelei por isso, zelei por aquilo, construí, guardei, está seguro. Posso ficar fechado agora durante um mês, posso não trabalhar um mês, porque está tudo certo. E eu posso muitas vezes considerar isso na minha vida. Sou justo, cuidadoso, não trato nem. Sou assim, sou bem cuidadoso, pago todo mundo que eu tenho que pagar, sou correto com as pessoas, sou amoroso. Eu posso considerar tudo isso que eu sou. Mas o meu coração pode estar completamente distante e ninguém saber. E ninguém saber daquilo que Deus é. Deus coloca o povo no deserto. Deuteronômio 8:2 diz, para provar o coração daqueles homens e mulheres. O texto diz assim: recordar-te-ei todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar e para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. O que estava no coração. Não é o que fazia, é o que estava no coração.
Provérbios 4, 7. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque é dele que procede as fontes de vida. Jesus, em Mateus, capítulo 15, versículo 8, diz o seguinte: esse povo honra-me com os lábios externos, mas o seu coração está longe de mim. Ele está usando um texto de Isaías. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homem. Jesus está falando assim, olha, vocês acham justificativas e legitimidades bíblicas para dizer doutrinas, mas que são de vocês. Deus não mandou isso. É da Bíblia, mas Deus não deu. Vocês conseguem extrair da Bíblia, mas Deus não deu. Vocês conseguem dizer que é bíblica, mas não foi o Espírito que direcionou. Externamente é lindo e maravilhoso, mas o coração está distante. E assim pode ser minha vida e a sua. E José era exatamente isso, olhando para esse momento, olhando para essa circunstância. Alguém que era justo, alguém que era cuidadoso, alguém que não pagava mal com mal, mas pagava o bem para as pessoas, mesmo que ele fosse prejudicado. Alguém que refletia, mas era tudo coisas dele. Era tudo coisas de José. E o que é do Espírito? O que é do Espírito? O que é do Espírito? Se Jesus se revela divino nesse texto, o que é do Espírito? José tem um encontro com Deus, literalmente, em sonho. E o anjo revela aquilo que ele é, revela aquilo que Deus vai fazer e aquilo que o filho dele é. E ele vai salvar o mundo de seus pecados, inclusive seu, José. Inclusive seu, que nos ouve nesse instante e nos assiste. Jesus vai e Jesus é aquele que salva a mim e a você dos nossos pecados mais ocultos e escondidos. Por mais que esteja velado e a gente nunca tenha revelado, ou a gente viva de maneira diferente daquilo que a gente esconde, é Jesus que cura isso que está dentro do seu coração. É Jesus que transforma, é Jesus que de fato muda apenas uma roupagem de santidade para um espírito de santidade. É Jesus que transforma realmente o nosso interior e o homem interior que tem em mim e em você. É Jesus que repara a nossa alma e retira todo medo e desejo de fuga que nós temos, com justificativa santa de dentro de nós e coloca a sua presença. Isso quer dizer que amanhã, a partir de amanhã, você vai começar a fazer tudo diferente? Não! Porque do mesmo jeito que José antes não tinha coabitado com Maria, depois da fala do anjo, ele permanece sem coabitar com ela. Só que por outro motivo agora. Se antes ele não tinha tido relação sexual, por motivos de lei, por motivos egocêntricos, do coração dele, por medo dele, agora ele não tem relação sexual com Maria, porque era uma direção do Espírito para o coração e para a vida dele. Mudança de coração e não de atitude. A atitude permaneceu a mesma. Mudança de coração e não de atitude, porque a atitude permaneceu exatamente a mesma. Talvez na minha vida e na sua é a mesma coisa que tem a acontecer. É o nosso coração. Trocar o nosso coração de pedra por um coração de carne. Talvez o bom homem e a boa mulher que você é, você vai permanecer. A boa mãe, o bom pai que você é, você vai permanecer. Honesto, correto, trabalhador, trabalhadora, vai continuar. Mas é o nosso coração que se perde. A nossa vida física pode estar na presença de Deus, mas o nosso coração pode estar completamente longe. Homens e mulheres se perdem nos seus corações. Homens e mulheres se perdem por mais que sejam adoradores, como Jesus diz em Mateus 15. Por mais com que seus lábios falem e confessem. Por mais que em teu nome expulsemos demônio, em teu nome preguemos, em teu nome... Mas eu não te conheço, porque o teu coração está longe. A gente pode ter uma roupagem, umas atitudes excelentes e as melhores. Atitudes a serem copiadas. Pessoas que olhem força na gente, olhem a gente como bons pais, bons maridos, e queiram copiar a gente. Engrandeçam aquilo que a gente faz, e até a gente olha aquilo.
mas a intenção de tudo que a gente faz não é motivada pelo Espírito. Não são intenções motivadas pelo Espírito de Deus na minha vida e na sua. E é exatamente isso que eu quero que você sonde no seu coração, se tudo aquilo que você faz é motivado pelo Espírito, se tudo aquilo que você faz é conduzido pelo Espírito de Deus, se tudo aquilo que você age é realmente condução, direção, impulso do Espírito na tua vida, é porque Deus falou, porque Deus trouxe, porque Deus deu. Se você cuida do jeito que você cuida, porque Deus te falou. Se você trabalha do jeito que você trabalha, é porque Deus te falou. Se você vive, casa, é porque Deus te falou, Deus te direcionou, Deus trouxe isso para a sua vida. Ou você faz para ser visto pelos homens? Ou você faz porque você tem medo da consequência de fazer errado? E segurança eu tenho quando eu faço certo. Segurança eu tenho quando eu estou construindo certo. Segurança eu tenho quando eu sei que eu estou no controle. Normalmente eu e você somos assim. E é difícil, literalmente, como Nicodemo, em João 3, perder o controle da nossa vida, porque a gente não sabe de onde vem, nem de onde vai, o vento do Espírito. Mas é preciso ouvi-lo, assim como José ouviu. E José ouve tanto a direção do Espírito, a partir daquele instante, que ele começa a ser conduzido pelo Espírito aonde ele tem que ir, aonde ele tem que ficar, que país que ele tem que mudar, quando que ele tem que voltar. É o Espírito que vai direcionando. Completamente perde o trabalho, perde a casa, o trabalho, a maneira que ele tinha de sustentar. Como que isso José sustentou naquele tempo que ele ficou no Egito? Quem sustentou José naquele tempo? Se ele não era a casa dele, ele não tinha dinheiro para isso, como que José sustentou? E muitas vezes nós realmente perdemos o controle, ou temos que perder o controle da nossa vida, para a gente entender o que é depender de Deus. Porque do contrário, a gente depende de nós mesmos. Dependemos da nossa força para o trabalho, dependemos da nossa força para educar, dependemos da nossa força para construir, dependemos da nossa força para sonhar, dependemos da nossa força para viver o dia a dia. E não dependemos nada de Deus, dependemos da nossa justiça própria, dependemos daquilo que eu faço para as pessoas, dependo do meu cuidado, da minha reflexão pessoal, se é certo ou não é, mas eu não dependo de ouvir a voz de Deus e falar assim, faz assado, por mais que não seja seguro, por mais que não seja claro, por mais que não seja realmente aquilo que eu espero, mas é Deus direcionando a minha vida. Não é aquilo que José queria, mas era Deus direcionando a vida dele para viver o melhor. Não era o que a sociedade queria de José, mas era o que Deus queria de José. Não era o que os pais de José havia sonhado para ele, mas era o que Deus havia sonhado para José. E muitas vezes eu e você esquecemos disso. E começamos a viver a nossa vida sobre a justiça, por quê? Porque eu sou um homem e uma mulher de Deus. Aprendi como tem que ser. Sou cristão. Eu sei como que tem que se portar. Então daí eu sou justo. Daí eu sei que eu tenho que pagar. Daí eu sei que eu tenho que ser uma pessoa que não tem que ser discreta, cuidadosa. Daí eu sei que eu tenho que ser uma pessoa também que reflete. E daí eu começo a viver só esse ambiente. As atitudes podem ser de um bom coração. Como que está o teu coração? Eu sempre penso o seguinte, olhando para aquilo que o Salmo fala, Deus, sonda e vê se há um caminho mau em mim. Penso que a gente, no fundo, certo. No fundo, a gente sabe se a gente foi direcionado. No fundo, Deus falou para a gente fazer daquele jeito ou não. A gente sabe. A gente muitas vezes quer se enganar. Tem um texto quinta-feira de 1 João, diz, olha, se você diz que você não... assim mesmo você sim. E muitas vezes a gente quer tentar se enganar, mas a gente sabe. A gente sabe se Deus falou para nós viver ou não. A gente sabe se Deus deu aquilo ou não deu. A gente sabe, no fundo. Talvez poucas vezes a gente desconhece por nós. Dessas vezes,
Deus, o Espírito Santo seria aquele que convenceria as nossas vidas. Então tem o Espírito Santo para te convencer daquilo que eu e você ainda não sabemos, daquilo que somos inocentes, ou que a gente ainda não no nosso coração, já é uma coisa, já é uma resposta, já é algo para a gente pensar. Se a gente hesita em pensar, será que está certo? Você pensa isso? Você pensa, será que está certo? Você tem pensado, será que está certo? É bom pensar a respeito se você tem pensado, será que é certo? Se há dúvida, é bom a gente buscar a Deus, porque talvez não seja de Deus. Talvez não seja vontade. Talvez não seja direção. Talvez não seja aquilo que Deus tem para você. Se Deus não te falou. Se Deus não te deu. Se Deus não confirmou. Não é daquilo. E não é aquilo que Deus quer para você. José entendeu naquele instante, por mais que tudo aquilo que ele fosse fazer, ele ia fazer bem feitinho. Legal. Legal, legalista. Honesto. Correto. Ele estava sendo correto em largar Maria. Ele não estava sendo desonesto. Estava sendo correto. Postura de homem daquele tempo. Muito homem. Com muito. Mas não era a vontade de Deus. E muitas vezes eu e você queremos justificar com as posturas corretas, como se fosse vontade de Deus, mas infelizmente não é. Essa noite é noite de se arrepender. É noite de ceia. Você tem aí com você o seu cálice. O seu pão para o seu cálice nesse instante. Esse pão, esse cálice, mas não de morre pela minha vida. Ele se entrega em favor de você. É eu e você que nos arrependemos. Eu quero participar desse pão, eu quero participar desse cálice. Eu quero que Jesus de fato, e é por isso que a gente come e bebe, eu quero de fato que Jesus transforme o meu interior. Porque você come e você bebe. Você coloca para dentro do seu interior, assim como eu coloco. Ou seja, eu quero a presença desse Deus que transforma o meu coração. Muito mais do que mudar as nossas posturas, as nossas atitudes, e muitas vezes nos preocupamos com isso, é mudar o nosso interior. Por isso é noite de arrependimento. E o texto que Paulo nos orienta a respeito da ceia, ele fala exatamente isso. Para a gente sondar os nossos corações. Para a gente olhar em nós. Para ver de fato aquilo que nós somos, que nós temos. E você e eu sabemos sinceramente, não se engane. Não se engane. Eu e você sabemos se temos ouvido a voz de Deus para aquilo que nós estamos. Por isso, tenha um tempo de oração. O desafio para mim e para você agora, nesse momento, é orar. É buscar em Deus realmente arrependimento. Primeiro, se agir, se arrepender, confessar. Ele é fiel e justo. Perdão. Fala, Deus, muda o meu coração. Muito mais do que gritar para Deus, Deus, muda o meu coração. Vai falar, Deus, eu sei que eu não tenho feito certo. Muito mais do que Deus mudar, é eu e você nos arrependermos. Daquilo que a gente já sabe, tem consciência e tem dúvida. Tem dúvida. Porque o verdadeiro amor lança fora, tira fora todo medo, toda dúvida, toda hesitação. Por isso tenha esse tempo de oração. E em nome de Jesus, que eu e você possamos partilhar desse pão, desse cálice nessa noite, realmente querendo ser transformados como José foi transformado por Deus. José foi transformado do seu medo.
necessidade, da sua prepotência, do seu orgulho, da sua vontade, naquilo que ele próprio considerava certo. Que você deixe, desconsidere aquilo que você acha certo e passe a considerar aquilo que Deus acha certo. Passa a ser firmado na justiça de Deus e não na tua própria. Olha o Senhor nesse instante em nome de Jesus. Pai, talvez exatamente somos, ó Deus, muito parecidos com José. Somos justos. Somos pessoas, ó Deus, com bom testemunho, nossas posturas, da nossa justiça. Somos cuidadosos. Somos alguém que reflete, não somos impulsivos. Nos vestimos, ó Pai, de roupa de santidade, posturas egocêntricas. Escondemos falta de perdão e queremos fugir por conta disso. Escondemos rancor e queremos fugir por causa disso. Escondemos frustrações e queremos fugir por causa disso. Escondemos dores do passado e nós queremos por causa disso. A gente quer achar toda a justificativa possível e legítima para a gente fugir, Deus. Assim como José, aparência, legal, correto, quis fazer, Deus. Pai, nos perdoa, Jesus. Nos perdoa, porque o nosso coração muitas vezes se perde completamente distante do Senhor, Deus. Deixamos o Senhor, fugimos da Tua presença por completo, Deus. Pai, em nome de Jesus, queremos viver, Pai, de maneira diferente. Queremos viver, Pai, de maneira direcionada pelo Teu Espírito. Que em nome de Jesus, da mesma maneira que o Senhor revela a José, não são as atitudes de José que mudam, mas é o coração daquele homem. Pai, em nome de Jesus, muda o nosso coração. Troca o nosso coração de pedra por um coração de carne. Troca, Senhor, as intenções más, ó Pai, da nossa alma, por intenções, ó Pai, que brotem do Teu Espírito. Troca realmente, Senhor, o nosso coração, aquilo que somos, aquilo que temos dentro de nós, Pai. Deus, é noite de arrependimento, é noite de chamado, é noite de participarmos e partilharmos do corpo, transformados pelo Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos ser transformados pelo Teu Espírito. Queremos nascer do Teu Espírito. Não queremos, ó Pai, solidificar a nossa vida nas nossas posturas, na nossa honradez, na nossa justiça, mas queremos que o Senhor seja o nosso justificador. Queremos que o Senhor seja aquele que nos salve. Queremos que o Senhor seja aquele que cuide. Queremos que o Senhor seja aquele que zele. Que o Senhor realmente, Deus, participe da nossa vida, do nosso coração, nos mudando de dia em dia, de glória em glória, Pai. Muda e transforma a vida de cada um que nos ouve, ó Pai. De cada lugar, ó Pai, que essa mensagem chegue, que o Senhor venha transformar o coração, que o Senhor venha mudar a identidade, ó Deus. Muito mais do que mudar posturas, ó Deus, muito mais do que mudar jeito, é mudar, Senhor, o ambiente do coração, das intenções do coração, Senhor, realmente aquilo que passa na alma de cada um. Pai, em nome de Jesus, transforma, Deus, transforma, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Que você possa entender, em nome de Jesus, que é o coração. Como igreja, muitas vezes queremos transformar e fazer com que pessoas todas sejam iguais. Iguais naquilo que fazem, iguais externamente, cantam iguais, falam iguais, tenham atitudes iguais, mas a gente esquece o coração. É o coração. É o coração. Deus não vê como vê o homem, Deus vê. Vamos participar. Momento de ceia. E você que tem o seu pão
o seu cálice na sua casa, o seu pão. Você pode fazer junto, participar junto. Não sei se você já cortou o seu pão, você já deixou cortadinho, tá? O seu pão. Ou se você vai partir, também pode partir. É uma opção, mas que a gente possa nesse instante, eu e você nesse momento, nós possamos realmente partilhar esse momento. Lembre que a gente tem uma comunhão espiritual. Nós temos uma transformação espiritual. É um Jesus que age no meu coração e no seu coração. Por isso, vamos orar primeiramente, consagrando os alimentos que você tem. Se você puder pegá-los na travessa, na mão que você está. Se você puder estender as suas mãos sobre os alimentos, sobre o seu pão, sobre o seu suco. Estenda as suas mãos sobre esses alimentos. Vamos orar por eles, consagrar esses alimentos, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, ó Pai, pelo pão, pelo cálice que nós temos. Ó Pai, que eles representam, eles são um memorial da tua morte, da tua entrega. Eles são realmente, ó Deus, aquilo que representa o teu sacrifício, o arrependimento que o Senhor traz ao nosso coração, a mudança do teu espírito, ó Deus. Eles representam a tua entrega, o teu derramar em nosso favor, em favor do pecado de toda a humanidade, ó Pai. Consagra, Senhor, a dádiva desse pão e desse suco, ó Deus, para que sejam memoriais daquilo que o Senhor fez por nós naquela cruz, em nome de Jesus. Noite que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, e tendo dado graças, ele partiu e disse: esse é o meu corpo, que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, ele também tomou o cálice, e dizendo que era o cálice da nova aliança no seu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Que nesse instante eu e você possamos celebrar, que eu e você possamos viver, que eu e você possamos compartilhar. Aqui está o Adriano, está o Adrian, está o João comigo, e compartilhar esse instante da nossa ceia. Eu espero que você pegue o seu pão, pegue o seu cálice, e nós iremos também partilhar. João, Adrian, Adriano. Pode ir. Você, na sua casa, você pode estar pegando, servindo aqueles que estão com você. E juntos agora a gente vai participar, celebrar, louvar a Deus, agradecer a Deus por aquilo que a gente tem vivido, por aquilo que Deus tem dado, e acreditar, comendo do pão, cálice, da transformação do seu coração, que Deus pode fazer e que Deus quer fazer. Beba e coma em nome de Jesus. Pai, obrigado por esse momento de comunhão, de celebração, de partilhar, Pai. Cada um aqui, Senhor, juntos nesse lugar, e cada um na sua casa, na sua família. Deus, faz de nós um corpo vivo, poderoso, um corpo realmente que age, se alimenta pelo Teu Espírito, Deus. Nós te louvamos por essa oportunidade que dá, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus possa abençoar a tua vida, que você possa permanecer, estar e permitir viver a presença de Deus, ouvir a voz do Senhor no teu coração, na tua vida, em nome de Jesus. Essa semana é a semana do nosso boletim, primeiro domingo do mês. O boletim vai ser postado, Adrian? Vai? O Adrian está falando que o boletim vai ser postado na onde? No Face? Olha lá, no Face e no Instagram.
o Adrian falou que o nosso boletim vai ser postado, vai estar lá para você consultar o nosso boletim. E como você sabe, as nossas atividades elas estão suspensas e você vai ver exatamente isso no boletim, né? Várias atividades suspensas, tem uma palavra pastoral do nosso bispo ali, tem os aniversariantes, e você pode estar consultando o nosso boletim ali, telefone, pastoral, e você pode estar consultando ali tanto no Face, ele vai estar sendo postado, e no Instagram também, o nosso boletim, tá bom? Lembrando que semana que vem, tanto o nosso culto de quinta-feira dessa semana, e no próximo domingo, que é Páscoa, nós estaremos vivendo esse ambiente ainda. E que Deus esteja realmente tendo graça, misericórdia sobre as nossas vidas, nos orientando nesse tempo. Então esteja junto conosco, partilhar de fato realmente a palavra de Deus e compartilhe essa palavra. Essa palavra ela está sendo gravada aqui pelo Face e depois, na hora que terminar o culto, ela vai ser postada, essa mensagem também no YouTube. Você pode estar ouvindo depois e compartilhando com outras pessoas essa mensagem, o culto de hoje, que você possa realmente partilhar e compartilhar daquilo que Deus tem falado, daquilo que Deus tem feito, daquilo que Deus tem manifesto, agido no meu coração e no seu coração. Que Deus te abençoe, que Deus possa estar cuidando, sustentando a sua vida constantemente. Vamos orar, vamos encerrar, receber a bênção em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos. Te louvamos, te bendizemos, porque o Senhor é bom e a todo o Senhor é bom, Deus. Obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui, Deus, no ambiente de estarmos juntos e unidos através da internet. Fizemos, ó Pai, e compartilhamos o Teu corpo, ó Deus, porque somos espírito e o Teu corpo é espírito, ó Deus. E nós queremos viver realmente, partilhar disso pela fé. Cada um na sua casa, no seu lar, que o Senhor possa abençoar cada casa, cada família. Cada amigo, cada pessoa que nos ouve, ó Deus, cada irmão e irmã que nos ouve, que o Senhor venha derramar a Tua graça, a Tua bênção, Pai. Que o Teu amor, Deus, possa reinar com paz sobre o nosso lar, ó Deus. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Que a maravilhosa graça, o perfeito amor e a consolação do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e família e permaneça sobre você hoje e sempre. Deus te abençoe, em nome de Jesus.